Você já fez alguma coisa e depois se sentiu burro? Claro, meu grande amigo, todo dia. Praticamente todos os dias nós cometemos burrices. Isso é normal, né, galera? Mas hoje iremos contar algumas histórias que passaram dos limites. Histórias das pessoas mais burras do mundo, parte 3. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha logo no começo, principalmente se você gosta desse quadro Pessoas Mais Burras. E se você quer parte 4, já vai deixando aí o joinha. Agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o inteligente Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo Astro. Astro? Sei lá, me veio na cabeça. Se entregando. Uma mulher chamada Vitória estava na correria do dia a dia, quando do nada decidiu mandar uma mensagem para o seu marido, dizendo a seguinte frase: Que tal a gente curtir outro final de semana no Hotel Marriott, em Birmingham? Uma proposta irrecusável, não é mesmo? O problema, galera, é que a mulher, na verdade, mandou a mensagem para a pessoa errada. Não era para ela ter enviado para o marido dela, era para ela ter enviado para o amante. E como ela mandou mensagem errada pro marido e falou em outro final de semana, o marido chegou e falou: ué, eu não fui pra esse hotel nem semana passada. A gente nunca foi pra lá. Nem semana passada. Que isso, mano? Vixe, mano. Isso aí tá com cheirinho de gado, hein? De gado. Aí a ficha cai, o cara fica puto. Na hora o marido sacou que ele estava sendo traído. E quando a mulher chegou em casa, ele atendeu ela com um sapato na mão, ameaçando ela de morte. Com um sapato. E no final da história, quem se ferrou duplamente ou triplamente, sabe lá quantas vezes, foi o próprio marido. O cara foi corno, descobriu, chegou a mulher em casa, ele foi atender ela com tamanco, ameaçando ela de morte com tamanco. Aí ela chegou, foi pra justiça. Foi pra justiça, abriu um processo contra ele. Não tem que ameaçar ninguém de morte, né? É, exato. Mas aí que chega a burrice. O cara ameaça a mulher de morte e sob processo. E perde a mulher. Mas pra você, nessa situação, quem ganha o prêmio de mais burro? O marido ou a mulher? Passou da hora. Em um dia normal na escola, Gabi estava assistindo a aula quando percebeu que precisava ir ao banheiro. Só que a aula era muito importante e ela não queria perder nenhuma parte da aula. Então ela preferiu segurar até ficar bem apertada mesmo para ir ao banheiro. Ela não estava mais aguentando quando partiu correndo para o banheiro, mas ela estava tão apertada e desesperada que quando foi fazer o xixi esqueceu de levantar a tampa da privada. E aí já era, né? A garota fez xixi com a tampa fechada. O xixi escorreu todo na tampa e acabou caindo na roupa dela, deixando a menina toda mijada, digamos assim. E putz, e agora? Você tem que voltar pra sala nessa situação. Não tem nem como pegar os papel higiênico e secar, porque, mano, não seca aquilo, né? Ela esqueceu de levantar a tampa, mas depois teve uma ideia brilhante. Ela chegou na sala dizendo que alguém tinha mijado no chão e que por algum motivo ela escorregou e aí sujou toda a roupa dela. Coitada, imagina a vergonha. Golpe no seguro. Uma mulher uma vez ligou para a polícia relatando um roubo. Quando a polícia chegou até o local, eles perceberam que a vítima havia perdido suas joias, sem contar também que haviam sumido alguns aparelhos eletrônicos e a janela estava quebrada. Durante a perícia que os policiais estavam fazendo, o celular da mulher tocou e era o pai da mulher, que era francês, que ligou para ela para conversar. Então, como o pai era francês e eles estavam falando em um idioma diferente dos policiais, a moça achou que os policiais não estavam entendendo nada e começou a contar algumas coisas para o seu pai. Ela conversou com o pai em francês dizendo que estava aplicando um golpe, enganando os policiais para assim ganhar o dinheiro do seguro. O que ela não sabia é que do lado dela estava um oficial da polícia que falava 6 idiomas. E o francês estava ali no meio. Logo, ele estava entendendo tudo que a mulher estava falando. Mas que mulher trouxa, né? Por que ela fala, peraí, eu vou ali no canto pra ter uma conversa íntima com meu pai? Mas você acha, né? Aí que é o francês, criminoso. Ninguém vai entender meu francês. Ah, tá. O oficial escutou e entendeu todo o golpe. Contou tudo para a seguradora que não caíram no golpe da mulher. E a mulher deve ter sido presa, né? Sei lá. Tipo, algum tipo, né? Sem rede. Há um tempo atrás, uma mulher chamada Hayastan Shakarian, de 75 anos, estava caçando fios de cobre para roubar e vender depois. Nossa, lá na Porto Seguro, os caras subiam no poste, tiravam os transformadores porque lá dentro tinha cobre, aí arrancavam o cobre para vender e tinha os caras que ficava duro, preso, mano. Preso, né? Tô ligado. Porque... Ladrão de cobre morre às vezes, né? Dessa vez, vamos contar a história de uma ladra de cobre. E ela, para roubar o cobre, decidiu escavar próximo de uma linha de trem, lá na sua cidade natal da Geórgia. E aí ela tava lá caçando, vasculhando as coisas e tudo mais,
quando do nada ela encontrou um cabo de fibra ótica bem grosso. E aí ela falou, meu Deus, estourei, mano, olha que achado. Então, para ela roubar esse cabo grosso que tinha encontrado, resolveu cortar aquele cabo. O problema, galera, é que quando ela cortou aquele cabo, ela acabou cortando a internet de 3 países que ficaram sem internet por 12 horas. Aquele ponto que foi danificado pela senhora era responsável por fornecer 90% da internet da Armênia e grande parte da internet do Azerbaijão também. Mas por que o cabo não estava escondido? Tava ali, pra fora, passando. Tava lá perto do trem, ela deu sorte, mano. Ou alguém falou pra ela que tinha um cabo bem gordo ali, ela... Nada, ela foi lá mesmo futricar. Assim que a internet caiu e descobriram quem foi o culpado por esse crime, rapidamente ela foi detida pelas autoridades. Mas como a senhora nem sabia o que era internet, e muito menos que aquele cabo era de internet e coisa E que era do tipo... tudo tão importante assim? Ela achou que era um cabo qualquer. Era de cobre, sei lá, ela queria o cobre na real. A polícia acabou liberando ela por causa da idade e também porque não houve nenhuma intenção de prejudicar a internet. Carregando o celular. Um jovem de 25 anos invadiu uma casa à noite para roubar algumas coisas enquanto os moradores dormiam. Com isso, um dos moradores percebeu a presença do ladrão e acabou chamando a polícia, enquanto o ladrão fugia. Quando a polícia chegou, não encontrou mais ninguém. Fizeram uma busca na casa para ver o que o ladrão tinha roubado. E a única coisa que eles encontraram foi um celular carregando na tomada. E esse celular não era de nenhum dos moradores. Você já sabe que é aí que mora a burrice, né? Adivinha de quem era o celular? É óbvio que era do ladrão burro, né? O cara que foi roubar energia da casa dos caras. Queria carregar o celular dele. Através do aparelho, então, a polícia conseguiu descobrir a identidade do garoto. E a polícia também acabou descobrindo os outros 10 crimes que o garoto tinha feito naquela região. Tudo porque o celular dele era a prova de seus crimes. E o espertão deixou lá, na casa em que ele foi roubar. Dia de sorte. Um americano chamado Dwayne Kennedy estava cumprindo seu último dia de pena em uma prisão da Califórnia. O cara, galera, tava muito feliz. No dia seguinte seria o dia da sua liberdade, o dia dele respirar ar puro, dele ter sua vida de volta. E ele estava muito ansioso para aquele dia chegar, o dia seguinte. Ele estava tão feliz e ansioso que deu um jeito de conseguir um celular lá da cadeia, para conseguir ligar para os seus familiares e dar essa notícia, que o dia seguinte voltaria para casa. Só que assim, né, galera, dentro da cadeia você não pode usar celular, não é permitido. E o Dwayne, um dia antes de ser solto, foi pego em flagrante usando um celular na cadeia. E como isso é totalmente proibido na cadeia, e lá na Califórnia, nos Estados Unidos, eles levam a sério tudo, a polícia, galera, foi bem rigorosa com o Dwayne e deu mais 5 anos de cadeia pro cara, velho. O cara só pegou o celular. Mamãe, papai, vem me buscar amanhã. Acabou você ficando... pra mulher, né, mandou. Não tem, mano, não pode ligar. Você tá na cadeia, meu parça. Um dia, podia ter esperado o dia seguinte, ia falar, surpresa, tô aqui. Essa foi a história mais triste, mano. Essa foi triste, mano. Cadeira elétrica. A primeira execução em uma cadeira elétrica aconteceu em 1890, lá nos Estados Unidos. E assim que isso aconteceu, a notícia percorreu o mundo inteiro. O imperador Menelik II da Abissínia, que hoje é a Etiópia, ouviu falar da novidade, né, da cadeira elétrica e logo então ele encomendou para o seu país 3 cadeiras elétricas americanas. Naquela época já existiam muitos conflitos de guerrilhas naquela região. E comprando as cadeiras elétricas, o imperador queria passar um medo para os seus adversários, porque se caísse na mão deles, ele iria fazer o choquito? na cadeira. E o imperador então estava muito feliz com sua nova conquista, pois agora ele poderia botar em prática seus planos de tortura. Mas quando a cadeira chegou, adivinha o que ele fez? Não vai me dizer que ele foi testar a cadeira, né, Lucas? Vamos ver. Infelizmente ele não conseguiu testar a cadeira, nem usar a cadeira. Sabe por quê? Porque naquela época em seu país ainda não existia energia elétrica. Como é que você vai ligar uma cadeira elétrica que precisa de eletricidade, sem eletricidade? Ele comprou a cadeira elétrica sem saber o que era. Ele viu o vídeo, os caras morrendo lá. Nossa, a cadeira deve ser... é boa. Essa cadeira é foda. Como funciona? Não sei. Eu quero 3. Deve ter pagado uma fortuna. Chegou lá e ficou olhando. Mas o imperador Menelik II era muito orgulhoso. E ele não ia gastar dinheiro à toa com as cadeiras, né, mano? E também não ia falar que as cadeiras não iam ter mais serventia nenhuma, porque não tem eletricidade. Se ele comprou as cadeiras, elas têm que servir pra alguma coisa. E ele então decidiu utilizar uma dessas cadeiras como seu novo trono imperial. Que doido, hein, Que mano? doido, ainda bem que tava desligado, né? Ainda bem que não tinha energia. Eu achei que ele que ia sentar também, na cadeira. Mas burro, né? Como é que o cara compra um negócio sem saber como é que ela funciona? Obra de arte. Uma funcionária da limpeza do Museu Ostwald, de Dortmund, na Alemanha, estava trabalhando tão empolgada que decidiu limpar uma obra de arte avaliada em 32 milhões de reais.
A moça queria deixar aquela peça brilhante e viu que ali em cima tinha uma mancha branca e decidiu limpar, né? Como que uma obra de 32 milhões de reais fica sujo assim no museu? Ela deu um trato e deixou a peça brilhante. Mas o que ela não sabia era que a característica principal daquela obra era exatamente aquela mancha branca que ela retirou. Mano, eu tenho dó dessas questões, quando você então. acha que você tá fazendo bem, mas no fundo você tá fazendo uma burrice. Depois que o acidente aconteceu, o museu reavaliou a peça e disse que o acidente era irreversível. Não tinha mais o que fazer. A obra que valia 32 milhões de reais agora não tinha valor nenhum. Pobre funcionária queria apenas ajudar e acabou sendo demitida. Será que os caras cobraram algum real dela ou falou, mano, é isso, tamo junto, é nóis, E não valeu. tem como cobrar também, né? É. Vai fazer o quê? E é por isso, galera, que temos que ficar espertos, porque qualquer hora podemos cometer burrices como essas. É claro que muitas são feitas sem querer, mas precisamos prestar atenção, não é mesmo? É, se muitas pessoas desse vídeo aqui prestassem mais atenção, Nas muitas coisas, burrices não seriam seriam evitadas, evitadas, é óbvio. E galera, não sei se vocês sabem, mas essa daqui é a terceira parte desse quadro aqui do canal. Em todos os vídeos pedimos para vocês comentarem várias histórias e vocês deixaram várias histórias engraçadas. Então se você tem uma história bem engraçada burra, pode deixar nos comentários que depois vamos ler. Ó, separamos algumas aqui só pra iniciar o vídeo. A primeira foi a da Lu, ela disse o seguinte: eu já bebi óleo de cozinha achando que era Guaraná. Nossa, mano. Tava no copo? Não, acho que tava na garrafa, né? Puta, mas a garrafa de óleo e a garrafa de Guaraná é diferente, né? Deve estar no copo. Acho que trolaram ela. Mesma coisa poderia acontecer com detergente, né, mano? Imagina, Sim. beber um copão de detergente. A Little Cry escreveu pra gente: minha maior burrice foi tirar print da conversa e mandar pra própria pessoa. Putz. Adiantou de nada, né? Aí a pessoa fala: oxi, você ia mandar isso pra quem? Você entregou, né? É. Agora a da Érica Cristina. Quando eu era pequena, eu queria ver como era o urubu de perto. Então eu peguei, passei ketchup nos meus braços e deitei no chão para os urubus acharem que eu estava morta. Muito Como boa. assim, mano? Criativa. E aí, deu legal. certo? Acho que não, Acho né? que não. O urubu deve ter olhado assim e falado assim, mas o que esse trouxa tá fazendo aí Essa no criança chão? tá fazendo aí com ketchup, mano. Você acha que o urubu não sabe o que é ketchup? O urubu, ele quer carne podre. Queria ver o urubu de perto. Como assim? Imagina o urubu lá e pousa na pessoa. Não, E dá umas bicadas nela. não entendi, não. Tivemos vários comentários iguais de pessoas falando que sempre procura o celular desesperado e quando vê, tá na própria mão ou no bolso. Então E galera, continue se vocês deixando então suas gostaram histórias desse aqui. vídeo e querem mais vídeos como esse, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se não é inscrito e também siga a gente no Instagram, Dani Molo, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. Lembrando que esse é o terceiro vídeo, ou seja, existem mais outros 2 pra vocês assistirem. E existem muitos outros que vocês podem pedir aqui nos comentários. Então já desce nos comentários e fala: queremos a parte 4. História, galera, de pessoas burras não para, mano. Você pesquisando na internet, você vai encontrar um monte. Inclusive, a gente tá usando até algumas histórias de vocês pra poder usar aqui no canal. Então, se você tiver alguma história interessante, alguma burrice que você cometeu, deixa aqui embaixo que a gente vai abrir o próximo vídeo com a sua história. Ficamos por aqui então, galera. Até amanhã. Estudo pessoal. Valeu!